é sobre deixar de ser quem você não é. Já parou para pensar nisso? Você não está improdutivo por falta de tempo, nem porque você é preguiçoso. A verdade é que talvez você esteja tentando viver a vida de uma versão sua que você não é, condicionado a um passado que te deixa preso, que te impede de prosperar no presente. Hoje eu vou te mostrar como descobrir quem você realmente é. Produtividade não é sobre fazer mais e com leveza e alcançar os resultados que você persegue para si mesmo. Se você pretende romper com padrões que te travam de ter uma vida com propósito, produtividade, autenticidade, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like. Toda semana eu trago vídeos aqui transformadores, com uma transformação profunda e prática, como essa aula que eu vou trazer para vocês agora. Positivo? Então bora para o conteúdo. Parte 1. O falso eu, a raiz da falta de produtividade, está diretamente relacionada a padrões condicionados no seu passado que criaram um falso eu. Você acredita que é a pessoa que teve fracasso no passado, que sofreu traição, que sofreu derrota, que teve notas baixas. E se o seu cérebro acredita que você é essa pessoa, ele te sabota na hora que você tenta fazer coisas que vão te levar para prosperar, porque desconecta. Se o cérebro acredita que você não é a pessoa capaz de realizar aquelas ações, ele quer te proteger de passar pelo fracasso novamente e sentir as mesmas dores que você sofreu lá atrás. Muita gente vive numa sensação de cansaço, estagnação e culpa. Mas o problema não é o que você está fazendo, é quem você acredita ser enquanto faz. Está fazendo sentido para você? Está se identificando com isso? O falso eu é uma identidade que a sua mente construiu para te proteger, para encaixar e para você sobreviver. Tá entendido? Como que o falso eu se forma? Bloqueios na sua infância, crenças limitantes, traumas não curados. Por exemplo, se eu errar, eu vou ser rejeitado. Se eu tento fazer isso aqui para agradar, se eu não tento fazer isso aqui que vai agradar as pessoas, eu não vou ser amado. Por papéis sociais impostos. Por exemplo, eu preciso ser um filho perfeito, eu preciso ser um profissional exemplar, preciso ser forte o tempo todo. Essa versão moldada do seu passado faz com que você procrastine as ações que a sua alma quer fazer. Se sabote quando está próximo de realizar algo grande, porque se você é aquele que sempre fracassou no passado, o seu cérebro não acredita que você é capaz de realizar algo grande. Então ele te sabota, porque ele acha que você vai fracassar, e fracassando ele quer te impedir de passar pelas mesmas dores que você passou lá no seu passado. Correto? Resultado disso, você se sente exausto, desconectado, improdutivo, mesmo quando você realiza muitas outras coisas, correto? Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos seguir. O falso eu e o condicionamento mental. Vocês vão entender tudo como que funciona dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro ele foi criado para repetir padrões. Isso aqui que eu vou ensinar agora é muito louco. O cérebro quer te manter num padrão conhecido, familiar, mesmo que esse padrão seja de sofrimento. Vocês já viram aquelas pessoas que sofreram a vida inteira, têm um histórico familiar de brigas, de desentendimento, de separação, de briga entre os pais? Eles viveram tanto tempo, a infância toda, a adolescência e parte da juventude, dentro daquele ambiente de destruição, de briga, de acusação, que eles aprenderam o condicionamento mental deles, é isso mesmo. Depois, quando eles vão ter a família deles, eles simplesmente repetem esses padrões nas famílias deles. E você pode ver aí, ó, gerações que tiveram pais separados, avós, pais, filhos, netos, o padrão se repete, a não ser que haja uma ressignificação do falso eu. É isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Não é porque os seus pais tiveram problemas de relacionamento a vida inteira que você precisa repetir esse padrão, mas você precisa ressignificar isso. O cérebro aprende com o passado e ele tenta evitar o desconhecido, porque como é que ele vai fazer algo diferente se ele só conhece aquilo? Como é que ele vai estar aberto a amar
a respeitar, a amar o parceiro, se ele só conhece briga, desentendimento, acusação, agressão, o cérebro vai te levar para esse ambiente familiar o tempo todo, que ele nem conhece outra coisa nova, mesmo que esse conhecido seja sofrimento. Isso é muito louco. Então você vai repetir esses padrões se você não ressignificar os passados. Quem já viu aí, muito comum as pessoas dizerem, não, eu sou assim mesmo, e comigo não tem jeito não, eu sou desse jeito mesmo, eu sou um estourado. Quem já viu muita gente fala isso? Se me provocar, eu reajo mesmo, eu nunca levo desaforo para casa. Por quê? Esse é o padrão dos pais, dos avós, dos tios, da família dele. Quem tem o pai nervosão, estourado, geralmente, se a pessoa não aprendeu a ressignificar, ele vai repetir esse padrão, porque é a única coisa que ele conhece. É o falso eu, que a gente chama dentro da neurociência. Por que é o falso eu? Porque ele não é aquilo. Ele é um padrão condicionado pelo passado que ele conheceu. A essência dele não é essa. É um condicionamento mental que vai sendo repetido. É aquilo que a gente chama de desamparo aprendido dentro da produtividade. Se você teve um histórico de notas baixas na escola, às vezes você repetiu de ano, às vezes você tentou fazer algo que você fracassou, você criou um modelo mental baseado nesses acontecimentos no seu passado, de que você não é bom o suficiente, de que você é fraco. Eu vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheci, muito amigo meu, cresceu com isso. Ele teve problemas de ser agredido na escola quando ele era pequeno. Ele estudou na escola pública, onde tinha um negócio de gangue de criança. Então, ele foi agredido muitas vezes. Então, o menino cresceu, ele virou um homem adulto, achando, sabe o que ele achava? Ele achava que ele era fraco. Um homão de todo tamanho, pesava quase 100 quilos. Como na infância dele ele foi agredido diversas vezes e não reagiu àquilo, não sabe o motivo, ele cresceu achando que ele era fraco. Olha o que o passado condicionado fez na cabeça de um cara desse tamanho. Até que ele ressignificou aquilo, que ele viu que aquela criança lá não corresponde à pessoa que ele é hoje. Ele cresceu achando que ele era fraco e isso gerou diversos problemas na vida dele. Porque o cara que é fraco, ele não faz nada, ele não tem coragem, nem só da força física, não. Ele não tem coragem para fazer as coisas que precisam ser feitas. Ele virou um vegetal, só reagindo às circunstâncias da vida. Porque a mente acredita no que é repetido, não necessariamente no que é real. É por isso que é muito perigoso. Vocês jamais declarem algo negativo contra si mesmos. Porque isso é a repetição de um padrão mental, não é o que vocês são, a sua essência. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei numa outra aula aí. Imagina um bebê tentando andar. Você já viu algum bebê desistindo de tentar andar porque ele acha que ele não consegue, ele acha que ele não é bom o suficiente, ele acha que ele é preguiçoso? Não existe, porque o bebê não tem um padrão mental condicionado no passado. Ele vai tentar e vai cair, e vai se machucar, e vai levantar e vai tentar de novo quantas vezes forem necessárias até ele andar, porque ele não tem um padrão mental condicionado no passado que criou nele um falso eu. Esse exemplo é maravilhoso. A primeira vez que eu tive acesso a esse exemplo, eu olhei para mim e falei, cara, você não é o seu passado. O seu passado não te define. Foi a partir disso que eu deixei de ser um procrastinador crônico e me tornei um executor imparável. Depois que eu ressignifiquei o meu falso eu. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Como voltar ao seu eu verdadeiro. Porque é voltar. O seu eu verdadeiro já existia. A sua essência já existia quando você nasceu. Antes de você ser programado com o seu falso eu, de acordo com tudo que aconteceu na sua infância e na sua adolescência, você foi programado com diversos insucessos e todas as porcarias que aconteceram na sua vida. Você se tornou um ser humano condicionado ao seu passado, conhecido como falso eu. Primeiro ponto, presença radical no agora. Você não é o seu passado. Você é quem você escolhe ser a partir de agora. Eu vou usar uma frase que eu uso com os alunos lá dentro do treinamento. O seu passado não te define. Você só precisa fazer as coisas de uma certa maneira, pelo tempo suficiente e com consistência. Faz sentido isso para você? Qualquer um que realizar esses 3 passos vai alcançar o objetivo. É uma questão de tempo. Você só precisa focar no momento presente. Repita comigo agora. Eu não sou as minhas memórias. Eu sou o que eu escolho ser a partir de agora. Porque se você não está mais preso no que te aconteceu no passado, você pode fazer qualquer coisa. A sua capacidade mental não é inferior à do Bill Gates, à do Jeff Bezos, à do Elon Musk, que são os caras mais ricos do mundo.
Você tem a mesma capacidade mental de que todos eles. E por que você não faz? Porque você acredita que não é capaz. Lá na sua mente inconsciente, você acredita que determinadas ações não são para você. Porque você está preso num passado mentiroso. Então o primeiro ponto para voltar ao seu eu verdadeiro é esse. Quanto mais tempo você passar no agora, menos espaço para o seu falso eu tem para falar bobagem na sua cabeça. Então o primeiro ponto, presença no agora. Segundo ponto, observe os seus pensamentos sem acreditar neles. Você já parou para pensar que os seus pensamentos não são você que pensa? Tem gente que vai achar que eu sou meio doido, né? Mas para pensar, entenda. Os seus pensamentos não são você que pensa. Eles acontecem aleatoriamente dentro da sua cabeça. Não é assim? Os pensamentos são um ato involuntário que brotam na sua cabeça. Só que eles não brotam do nada. Eles brotam na sua cabeça devido a um condicionamento passado do falso eu que foi criado por diversas coisas. Infância problemática, adolescência, bloqueios, por qualquer coisa que pode ter acontecido. Então, entenda que os seus pensamentos não são você, são pensamentos aleatórios que brotam na sua cabeça. E esses pensamentos vão criar um sentimento. Só que se você parar de associar esses pensamentos a você, o sentimento que eles criarem, você vai entender que eles não são simplesmente seus. Essa é uma voz do seu eu crítico interno, não é você. Ele está condicionado ao seu passado adoecido, vamos dizer assim. Essa cobrança que você sente hoje, ela é a expectativa de outros lá do seu passado. Ela não é a sua essência. Próximo ponto. Haja alinhado com quem você realmente é, com a sua essência, com a sua identidade. Como descobrir isso? Vamos às perguntas. O que te faz sentir vivo? Essa é uma pergunta muito ampla, mas para pensar nisso. O que te dá paz quando você faz? O que você faria se ninguém estivesse te julgando, se você estivesse livre da necessidade de aprovação alheia, 100% livre? O que você faria? Próxima pergunta que pode destravar o seu propósito para quem está perdido. Se você fosse começar um empreendimento hoje e tivesse 100% de certeza que ele ia dar certo, o que você faria? Uma outra pergunta que te coloca no rumo do qual que é o seu propósito de vida, que é diferente do seu propósito espiritual, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Se o dinheiro não fosse problema, se você tivesse ganhado uma fortuna aí, ó, que você não precisaria de dinheiro, o que você faria? Não adianta falar, ia ficar só gastando e viajando. Isso dura 6 meses. Depois você ia ter que fazer algo que te preencha. O que você faria da sua vida se você não precisasse daquilo para se sustentar? Se você chegar nessa resposta, você está perto de saber o que é o propósito do seu eu verdadeiro, que está totalmente desconectado do falso eu que foi criado devido a um passado condicionado. Quando você age realmente na sua essência, quando você descobre o seu propósito, seu cérebro libera dopamina, serotonina, os hormônios do bem-estar, os hormônios da felicidade. É o que acontece comigo aqui nesse negócio. Eu descobri que o meu propósito é transformar vidas através do desenvolvimento humano e da produtividade. Agora, por quê? Porque eu já fui um procrastinador crônico. E quando eu estava saindo dali, eu tive uma felicidade tão grande de estar descobrindo a produtividade, isso está me dando resultado, isso está me levando ao meu próximo nível, que eu tive o propósito divino realizado em mim mesmo. Falei, gente, é isso que eu preciso fazer, ensinar as pessoas a se livrar da procrastinação crônica, porque quem não me conhece, eu era um procrastinador crônico à beira da depressão, e a de tirar a minha vida, porque eu não tinha resultado, eu não dormia, eu me culpava, Nossa Senhora, eu estava quase a ponto de tirar a minha própria vida. A produtividade me salvou e pode te salvar também. Então, se esse vídeo está te fazendo sentido, você está se identificando com o que eu estou te ensinando aqui, ser produtivo não é correr atrás de tudo, é saber o que é importante para você. É parar de correr atrás daquilo que nunca foi seu. Quando você remove o seu falso eu, o que sobra é presença. É clareza, é execução com a alma. É isso que eu ensino os alunos lá dentro do nosso treinamento Produtividade na Prática. Eu vou deixar o link aí dentro da descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você quer ter um suporte, descobrir a verdadeira identidade produtiva, se libertar da autossabotagem, finalmente viver uma vida com direção, realização, vem comigo. Eu vou te dar o meu suporte. Você vai ter o grupo de alunos, que é um ambiente de prosperidade, de crescimento. Porque, pessoal,
O ambiente é a mão invisível que controla o seu comportamento. Você nunca consegue vencer o ambiente. Então, se você está dentro de um ambiente onde está todo mundo crescendo, indo para o mesmo lugar, atingir o seu objetivo é uma questão de tempo. E você vai ter o meu suporte pessoal. Nós estamos lá dentro do grupo todo dia, tirando dúvida, esclarecendo. A sua dúvida pode ser a dúvida do colega, a dúvida do colega pode ser a sua. Você precisa estar no ambiente que te leva a conquistar o seu objetivo, porque a partir do momento que você adquire a rotina das pessoas que já atingiram o seu objetivo, pensa comigo, se você adquire a rotina e os hábitos das pessoas que já atingiram o seu objetivo, acabou. Atingir o seu objetivo é questão de tempo. Então, se isso está fazendo sentido para você, clica no link da descrição e vem fazer parte da nossa comunidade, do nosso ambiente de crescimento e prosperidade. Agora, bora para a tarefa da aula. Papel e caneta. Primeira pergunta, quem eu penso que eu sou? Investe um tempo nessa pergunta aí e vai ouvindo a sua mente. Segundo, liste 5 frases negativas que você costuma dizer para si mesmo. Eu sou um fracasso, eu sou fraco, eu não faço nada direito, eu não termino nada que eu faço, blá, 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 blá. Conversa fiada do falso eu. Liste 5. Na frente de cada uma dessas frases, você vai escrever: quem me disse isso? Da onde surgiu essa história aqui? Isso é uma verdade absoluta? Quem eu seria sem essa crença? Na hora que você identificar da onde surgiu essa crença, essa falsa crença implementada na sua mente pelo seu falso eu, condicionado pelo seu passado, você vai voltar lá na origem da crença. Vai olhar para o dia e o momento em que aconteceu isso, onde você foi bloqueado por essa crença. Você vai lembrar. Aí você vai olhar para aquilo, só que você não vai olhar como você que está lá dentro, não. Você vai imaginar que a pessoa que está lá dentro é outra pessoa. Um amigo, por exemplo. E vai ver essa cena de fora, com os olhos de um observador. Aí você vai olhar, se aquela pessoa ali não fosse você, ela teria sido bloqueada? Faz algum sentido aquilo ali pro meu dia de hoje? Aí você vai entender que aquilo ali foi uma zoação de amigos adolescentes, que foi você que não estudou direito para aquele ano, por isso que você foi repetido, você fracassou naquela empresa porque você foi negligente, que você não se preparou para o mercado, você não estudou o mercado. Você vai entender que essas crenças aconteceram, são fatos aleatórios que ficaram lá no seu passado, que esse passado não te define. A partir de agora você pode fazer qualquer coisa no seu presente. Tá entendido? Agora você vai criar uma nova frase positiva para cada crença limitante que te trouxe até aqui do seu falso eu. E sempre que o seu falso eu tentar te falar essas frases negativas, dessas crenças que te limitaram, você vai repetir a frase positiva que você criou a partir de agora. Aos poucos, o seu falso eu vai diminuindo, 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 e o seu verdadeiro eu vai aparecendo. Porque o condicionamento está ficando no passado. Agora, se você precisa... Agora, pessoal, eu vou ser bem sincero. Muitas pessoas precisam de uma experiência de caminho. Tem gente que só com a explicação dessa aula aqui, gente que precisa apenas de uma experiência de porta, vai pegar essa explicação, vai aplicar na vida dela e vai se livrar do falso eu. Agora, muitas pessoas, inclusive eu, na época que eu me livrei do meu falso eu até hoje ainda escuto conversa do falso eu, sabia? De vez em quando ele vem com a conversinha lá, só que eu já olho para ele assim de lado e falo: cala a boca, falso eu. Eu sei que isso é conversa fiada. A minha essência, eu não sou isso mais. Isso faz parte do meu passado que está enterrado. Muita gente precisa de uma experiência de caminho. Uma experiência de porta, a pessoa já começa, já sozinha, já consegue aplicar. Agora, quem precisa de uma experiência de caminho, que foi o meu caso lá atrás, você vai precisar de um acompanhamento, você vai precisar do meu suporte. Então clica no link que está na descrição do vídeo e vem fazer parte do nosso ambiente de prosperidade, onde eu vou te pegar pela mão, vou te dar o meu suporte, e vou te livrar do seu falso eu, assim como eu faço com os alunos lá dentro do Produtividade na Prática. Positivo? Vejo você lá dentro do treinamento. Fui!